Vamos falar sobre política hoje, né, João? Tão Opa, importante, né? Um assunto tão importante para nós, né? Esse é o nosso. Vou dar o chute inicial aqui na nossa conversa, falando assim, ó, que muitas pessoas não gostam de falar sobre política, né? Ah, a política não é para mim, eu não gosto. A política partidária, a política é isso. Não, política é o dia a dia da gente. É a organização da vida em sociedade. Se a gente parar para pensar que as decisões coletivas nos afetam muito e que a política ela está no nosso dia a dia, ela está na hora que a gente sai, o comerciário, a hora que sai de casa e pega o ônibus, ele está lá na parada do ônibus, ele está no transporte urbano, ele está na infraestrutura, no asfalto bem feito, enfim, para você chegar até o ambiente de trabalho. A gente tem que debater política, né? Porque é direito, é economia, é justiça social. Então, assim, ó, faz parte do dia a dia. A gente tem que quebrar essa barreira. Ah, eu não gosto de falar. Tem muito esse tema, né, João? Ah, política e religião, não gosto de debater. Não, a gente tem que trazer para o nosso comerciário, para o metalúrgico, para o trabalhador em geral, que política tem que ser debatida, política tem que ser conversada. É as decisões que vão bater na gente, é as decisões da nossa vida diária que a gente tem que conversar, tá? E política e cidadania estão assim interligadíssimas, João. Tá? A gente tem que saber debater, saber o que precisa no nosso bairro, começar pela nossa rua e vai ter retorno. Então, assim, debater política faz parte do ser humano. A gente precisa para organizar as situações e as demandas e organizar as ações, né? Começamos assim, então, com o chute inicial sobre a grande importância de debater política. O Basso trouxe a política pública para a discussão e assim, ó, eu acho que é um tema bem importante. Nós dependemos, né? Política pública, todas as ações que transformam a vida do cidadão. Você tem o problema, uma cidade tem problema, uma categoria tem problemas. O que a gente precisa é de políticas públicas, principalmente começando pelas municipais, para que tragam as soluções. A gente tem como identificar, a gente sabe dos problemas, né, João? A gente que é comerciário sabe onde está o problema da cidade, a gente que é erechinense sabe o problema da cidade, a gente que é do Rio Grande, vocês são outro estado, mas a gente sabe os problemas. O problema é que a gente tem que identificar, mapear, tentar resolver, criar ações para resolver e fiscalizar também. Então, eu acho assim, ó, a política nos últimos tempos ela trouxe muita inimizade, ela trouxe exaltação, talvez seria a palavra, né? A discutir política exalta muito as partes, as divergências. Ah, eu sou partido A, eu sou partido B. Ok, mas a gente tem que discutir as políticas públicas como sindicato, como comunidade, como cidade, a princípio, para trazer essas soluções, né? A gente precisa das políticas públicas e a gente precisa mapear os problemas, criar as ações e fiscalizar. A gente tem que lembrar também que esse ano da eleição, e a gente tem que escolher muito bem os nossos representantes e fiscalizar o que eles estão fazendo. A gente tem que criar esse hábito, de novo, de fazer política. Criar as ações, identificar, tudo como eu já tenho repetido, mas fiscalizar também. Não esquecendo que os vereadores são os primeiros, né, os elementos mais próximos da gente, e quando a gente faz essa identificação e as ações para se cumprir as coisas, né? E eu acho que, como categoria, passou da hora da gente se unir e tentar descobrir as soluções para os problemas, né? Precisamos de políticas públicas que solucionem, que sejam eficazes. A gente sabe que do governo existem várias. O SUS é uma política pública, né, João? uhum. O SUS não deixa de ser uma ação da política pública, né? A gente tem na educação, a gente tem a criança feliz, que cuida da primeira infância, a Bolsa Atleta. Nós temos até a Lei da Maria da Penha, que a gente já falou anteriormente, que é uma política pública para defender as mulheres. A gente tem que pensar como sindicato as coisas, lógico, unificar os sindicatos, e cada categoria tem problemas diferentes, né? Mas desde que você está unido como sindicato e como categoria, a cidade é a mesma. Então, os problemas são os mesmos, né? E criar ações, de repente, municipais,
conseguir, como o Basso falou, essa parceria com o município, porque muitas coisas podem ser resolvidas, principalmente na nossa cidade. Olha, ontem com essa chuva a gente viu pontos assim, ó, que são problemas eternos em Erechim. A gente pode mapear aqui e lá naquela comunidade, João, naquele bairro, naquela rua que foi alagada, naquela tubulação que não está correta, tem comerciário, tem metalúrgico. A gente tem que entender que o problema às vezes é do município, mas está lá a nossa categoria. A gente sabe de uma rua que ontem alagou e que tem muito comerciário, tem mais de 3, 4 comerciários que moram lá. Então a gente precisa se unir como sindicato, entre os sindicatos e entre as categorias, e criar essas ações públicas para favorecer a todos, né? E municipais, principalmente, né? Como diria, começar de baixo, né, João? Vamos começar pequeno, porque o governo tem as suas ações, estão eficazes ou não, e cobrar essas também do governo, né? Se o SUS não está funcionando, vamos cobrar, mas criar as nossas municipais, né? Eu quero encerrar com 2 temas muito importantes, assim, ó. Política com democracia e com respeito. Esse ano as eleições estão chegando. Deixem, eu peço para o comerciário que deixem as pessoas conversar com eles. Vamos eliminar aquilo que nós falamos no início da nossa conversa. Vamos eliminar essa história que eu não quero falar sobre política. Queira ouvir sobre política e preste atenção sobre políticos esse ano. Nós temos uma eleição ali, vai ter panfletos, vai ter divulgação, vai ter vai ter todas as coisas que tem numa eleição. Investigue a vida do seu candidato. Veja a região, veja o que ele fez pelo comerciário, principalmente pelo trabalhador. Porque assim, ó, a gente, é só mais um voto, é o teu voto, é a tua representatividade. Da mesma forma que é importante, depois que você elegeu a pessoa, fiscalizar o que ela está fazendo, cuide do currículo do seu candidato. Aceite o panfleto, vá atrás, vá na internet, saiba distinguir, né, fakes de informações corretas, mas assim, ó, procure saber o que ele já fez pelo trabalhador, porque tem muito trabalhador, João, votando em pessoas que votaram só contra o trabalhador até hoje, e elas não estão nem sabendo, acho a pessoa interessante, fulano falou que ele é interessante, vá atrás do currículo, veja os projetos, votem em candidatos que já tiveram projetos aprovados, que fizeram o bem para o trabalhador, que trazem vantagens para você. A gente não consegue entender como sindicato que você está lá, principalmente comerciário, 8, 10 horas atrás de um balcão, e você vai votar num projeto que te destrói. Então, assim, investigue o currículo. O lema é respeito, democracia e investigação esse ano para eleger alguém que realmente represente os teus interesses. Lembre que você é comerciário, lembre que você bate o ponto, lembre que você tem meta para vender e o teu salário é você que faz na maioria. Então, eleja alguém que realmente te representa, que já passou, que já votou com você em algum lado a favor do trabalhador, né? Então, assim, foco, né? Eleições, democracia, respeito, ouvir muito e avaliar o candidato, né? Peço por gentileza isso.